Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa atividade de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 6, o Jason vai expor para a gente na tarde de hoje. Ao término da atividade, as pessoas que estão aqui presentes, que desejarem, terá o passe. E aqueles também que desejarem conversar, tirar alguma dúvida, também podem ficar conosco ao final da atividade. Então, nesses momentos que a gente vive de apreensão, de dificuldade, de dúvidas internas na nossa família, coletivas, que a gente se permita um momento de reflexão, que os momentos de dificuldade eles servem principalmente para isso, que a gente preste toda a atenção possível nesse momento, para que a gente possa fazer as relações com a nossa vida, com o nosso temperamento, com o nosso comportamento, e que o pessoal de casa procure se isolar um pouco, fazer silêncio no ambiente para poder absorver o conteúdo, porque a gente sabe que tudo chama a atenção na nossa volta, então que a gente faça esse esforço de foco, de contribuir com o nosso esforço de desejo de querer compreender a vida, a nós mesmos e os nossos sentimentos. Que a gente tenha uma boa atividade na tarde de hoje. Boa tarde, pessoal. O capítulo de hoje é esse, o Cristo Consolador. Não poderia ter um capítulo mais adequado, eu acho, para a circunstância toda que está acontecendo. Para quem não sabe, está assistindo pela internet, talvez tenha acompanhado superficialmente, para nós aqui isso é um pouco mais presente. A gente está vivendo um momento de bastante dificuldade pelo excesso de águas de chuvas aqui no Rio Grande do Sul. E tem muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas morreram, pessoas estão com medo. No nosso caso, a nossa cidade aqui, Rio Grande, fica bem próxima à saída da água da Lagoa dos Patos para o oceano, e há uma expectativa que as águas passem por aqui, então também está todo mundo ansioso, porque nos próximos dias essa água que está mais para cima no estado deve chegar até aqui. E como sempre, essas situações de dificuldade, elas nos chamam à reflexão, porque esse é o principal objetivo. Essas calamidades que atingem de tempos em tempos as coletividades, elas também atingem as nossas individualidades. Só que quando elas atingem as individualidades, fica mais cada um por si, né? A gente lamenta, se condói da situação do outro, mas segue a nossa vida no ritmo normal. Quando é uma situação desse tipo, a gente não sabe o quanto cada um será atingido. E o quanto cada um daquelas pessoas que são mais importantes na nossa visão, na nossa família, que convive mais diretamente conosco, também será atingido. Isso nos coloca num estado de insegurança. A gente não tem grandes recursos materiais a que recorrer, porque a força das coisas, da natureza, dos eventos, é maior do que as possibilidades materiais de resistência. Então, a gente fica nessa situação de maior apreensão. Só que a gente precisa pensar, relembrar as causas de tudo isso. Porque senão, a gente muitas vezes se toma pelo desânimo, por situações de acreditar, se tratarem de injustiças,
não compreender por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. Seja nas nossas individualidades, de espíritos encarnados, desencarnados, seja nas coletividades. Por que eu estou falando também dos desencarnados? Porque na esfera espiritual imediata aqui que nos cerca, os espíritos que ainda se encontram pisando aqui no mesmo chão que a gente pisa, que morreram, mas ainda estão presos, preocupados com as coisas, ligados às coisas daqui, também sentem que nesse mundo espiritual, aonde essa água material, por exemplo, não chega, também existe uma comoção muito grande. Tem aumentado mais os níveis de insegurança, de conflito, de revolta, de medo, as culpas que geram essas angústias infinitas que a gente carrega, parecendo que elas nunca vão ter fim, que elas não vão terminar. As marcas que a gente traz das religiões dos séculos que nos ensinaram, nos falaram de um inferno eterno, para o que não haveria resgate, ainda assolam as nossas mentes e os nossos corações, e a gente fica na sensação que isso nunca vai ter fim. Como dizem os espíritos, numa das respostas do livro dos espíritos, acreditar que um sofrimento não vai ter fim já é por si mesmo um grande sofrimento. Aumenta a nossa angústia. Então tudo isso está acontecendo. Só que isso foi previsto há muitos séculos atrás. Jesus já nos falava disso. Vocês encontram, se vocês procurarem, por uma parte da Bíblia que chamaram de o sermão escatológico, que é onde justamente Jesus faz previsões para o futuro. Ele fala do que aconteceria no transcorrer dos séculos. E dentro dessas previsões estão todos esses eventos que foram acontecendo. Afora esse evento local que a gente está vivendo aqui, existem diversos outros eventos locais, coletivos, acontecendo pelo mundo inteiro. Guerras, rumores de guerras, as pessoas ficam preocupadas porque há possibilidade de se desencadearem novas guerras, são guerras eminentes. No meio de tudo isso, surgem doenças também coletivas, pandemias, como nós vivemos, novos vírus ou vírus antigos que já estavam debelados voltam a se manifestar aqui e ali, gerando mais apreensão, mais angústia, mais preocupação. As pessoas, então, resolvem, ainda assim, se por um lado, tudo isso visa desenvolver a solidariedade, a reflexão sobre os valores transitórios dessas coisas todas que passam, a busca por valores profundos do espírito, por outro, ainda a gente vê muito a exploração do ser humano pelo próprio ser humano. As pessoas se aproveitam disso, a indústria militar fomenta as guerras, as indústrias farmacêuticas tentam vender os seus produtos, muitas vezes sem grandes comprovações dos resultados que podem ser gerados pelos efeitos colaterais a longo prazo, para aproveitar os momentos de crise, de pânico, em que as pessoas estão com medo, para lucrar. As riquezas se concentram, as pobrezas aumentam, e aí a gente ouve Jesus falando lá, naqueles tempos, haverá fome, haverá sede, haverão guerras e rumores de guerra. Mas ainda não será o fim. Aí, as pessoas, tentando interpretar, acreditam que ele fala do fim do mundo. Mas o mundo não vai terminar.
ele fala do fim das dores. Ele diz: esse é só o princípio das dores. Porque mesmo com toda essas calamidades, com todos esses sofrimentos no mundo encarnado, no mundo espiritual, nós, cada um de nós, das nossas individualidades, continuamos comportando, se relacionando, valorizando as coisas exatamente da mesma maneira. Normalmente a gente não aprende com um pequeno sofrimento, com uma consequência de menor intensidade frente aos atos que a gente comete. A gente precisa repetir, 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 até que isso se acumule a um ponto em que vire uma aflição gigantesca. E a gente não aguente mais. A gente insiste em cultuar o transitório, em voltar sempre ao antigo, ao anterior, a como eu estava. Eu quero que tudo volte ao normal. E voltar ao normal significa a minha vida, as minhas coisas, os meus valores, os meus interesses, as minhas importâncias, tudo material, tudo transitório. Ah, mas a minha família não é transitória, mas nós não morremos? As nossas famílias não estão expostas a esses mesmos perigos que nós? O que surge, o que fica, o que resta de tudo isso diante da morte para um espírito, como somos todos nós imortais, se não aquilo que a gente levar dentro de nós, na nossa consciência, no nosso coração, dos esforços que a gente tiver feito para contribuir com esses outros espíritos que também não vão levar nada materialmente. Quantas vezes a gente vê espíritos extremamente arrependidos em comunicação porque deram tudo materialmente aos que ficaram, mas não conseguiram orientar os seus filhos, não conseguiram auxiliar os seus pais, não conseguiram contribuir de forma equilibrada na sociedade em que viviam. E agora se encontram com dores horríveis, muito maiores do que qualquer dor física, que são as dores morais, justamente por causa disso. Então, frente a essas calamidades todas, essas dificuldades todas, esses problemas todos, a gente precisa, em algum momento, reconhecer, sem mais transferir, falar a sociedade, o governo, os outros, as pessoas. Cada um de nós vai precisar pegar a sua parcela de responsabilidade e, a partir daí, começar a fazer um processo de transformação de valores. Porque a nossa consciência, ela não nos cobra o que os outros fizeram. Quando a gente precisa enfrentar a nossa consciência, tem uma frase, um pensamento, que diz que quando a gente morre, ninguém vai vir nos perguntar o que os outros fizeram. O que vai ser nos perguntado é o que nós fizemos. Na doutrina espírita, a gente entende que esse processo não é feito de fora para dentro. Não são os anjos, não é Deus que vem nos cobrar. Isso é um processo de dentro para fora. É a nossa consciência, pelo que nós sabíamos que deveríamos e poderíamos ter feito um pouco mais, ter nos esforçado um pouco mais, ter transferido um pouco menos, ter sido menos imediatistas, menos materialistas. E talvez tudo fosse diferente. E isso nos come, nos corrói por dentro.
É desses testemunhos que eu estou falando quando eu me refiro muitas vezes aos espíritos que entram nas atividades mediúnicas em comunicação. Eles representam simplesmente uma continuidade. Assim como nós estamos aqui agora, outrora eles tiveram. E nesses ciclos das reencarnações que a gente viu nas semanas passadas, ora a gente está desencarnado, ora a gente está encarnado. E a gente precisa olhar cada um de nós para dentro de si. Por causa disso, é que Jesus falou essa frase que dá título a esse capítulo. Eu vou ler agora. Ela diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é um tipo de domínio. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então vocês notem que não poderia ser mais preciso dentro de tudo isso. Muitas vezes nós ainda não estamos aflitos, nós ainda não estamos sobrecarregados. A gente está com alguns problemas, algumas dores. Estamos querendo simplesmente aliviar isso para poder, como eu disse, voltar às nossas características, às nossas tendências, às nossas vidas. Mas o convite dele permanece vivo até hoje. E quando a gente chegar num nível de aflição, e a aflição, conforme foi falado no capítulo passado, na semana passada, se estabelece quando eu chego a um estado que eu não aguento mais ser de uma determinada maneira. Eu desejo modificar a mim mesmo, e isso gera um choque dentro de mim, porque eu tenho uma série de tendências, de marcas que eu adquiri, de culpas que eu adquiri dentro de mim. Por o tempo todo que ficou para trás, eu insisti nisso. Com esses conteúdos novos que eu busco e que eu aspiro. Ora, eu tento fazer o melhor, mas encontro dentro de mim a tendência aos velhos erros, aos velhos hábitos, aos velhos comportamentos. Essa aflição, ela é necessária. E quando eu realmente estiver dentro dela, eu já não estou mais me preocupado em me justificar, em que os outros me aprovem, em que os outros me reconheçam e valorizem. Eu quero ter paz de consciência. Eu quero ter paz comigo mesmo. Eu quero fazer atos mais equilibrados. Eu quero modificar as minhas características para que eu possa viver em paz comigo mesmo. Por mais que muitas vezes eu vou ter que me enfrentar, eu vou ter que tomar atitudes difíceis, eu vou ter que sustentar essas atitudes, eu vou ser incompreendido, talvez eu fique sozinho. Mas pelo menos. E aí é um pelo menos que vale a pena. Pelo menos eu vou ter paz. Como a vida é infinita, aqueles que convivem comigo e que eu gostaria que me entendessem, continuarão os seus processos de aprendizado e mais tarde me seguirão. Talvez seja nessa encarnação, com as dificuldades que a vida vai trazer, talvez precise de um pós-morte, uma nova reencarnação, mas sempre virá. Vai chegar o dia, como chega para todo mundo, um dia de aflição, em que esse choque interno do nosso passado e das nossas tendências, com as nossas aspirações futuras acontece. E aí ele diz, quando chegar esse dia, e vocês estiverem aflitos e sobrecarregados,
Vinde a mim. O que é ir a ele? É como as religiões têm nos ensinado até hoje, que a gente cruze os dedos, se ajoelhe e peça para Jesus que apague da nossa vida todos os problemas e as consequências daquilo mesmo que nós criamos, que alivie tudo num passe de mágica? Ou será que é uma frase coerente com tantos outros ensinamentos que ele deu ao longo do tempo em que ele esteve encarnado, falando que a gente deveria segui-lo? Por exemplo, tem aquela frase que sintetiza a forma de se relacionar com as nossas culpas e lutar por um novo futuro. Ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Aí, mais uma vez, as religiões interpretaram essas coisas e a gente já se imagina negando a si mesmo, adotando um hábito, indo morar num convento, num mosteiro, como se essas mudanças externas pudessem fazer alguma coisa. A gente não se dá conta que o negar a si mesmo é justamente esses impulsos anteriores. Aquilo, sabe, que eu digo assim, não, mas eu sou assim mesmo. Só que agora eu já não quero mais ser. Eu preciso lutar contra isso. Isso é o negar a si mesmo. Eu vou ter os impulsos, as vontades, mas eu já não quero mais que seja dessa maneira. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. Por que cruz? Porque todas essas marcas dessas vidas, dessas atitudes desequilibradas, eu não tenho como apagar elas. Elas estão vivas dentro de mim. Então, nesses esforços, isso não vai desaparecer. Eu vou ter que conviver com isso. Cada vez que eu tentar fazer uma modificação, eu vou sentir o peso da cruz dessas características que fazem parte de mim. Pegue a sua cruz e me siga. O que é seguir ele? Olhar. Por que ele era como ele era? Por que ele ensinou o que ele ensinou? Como ele ensinou? Como ele viveu? Infelizmente, as religiões também criaram uma série de rituais para explicar essas coisas, afastando os ensinamentos dele daquilo que ele sempre falou do interior dos corações. Mas ele sabia que isso ia acontecer. Dentro dessas previsões todas que ele fez, ele sabia que todas essas alterações aconteceriam por causa das nossas características. Se nós tentamos usar tudo, a própria doença das outras pessoas, para tirar, extrair dinheiro, lucrar, nós não faríamos isso com as religiões? Fazer controles de massa, de poder, de política? Claro que nós faríamos. Ele sabia. Aí, ele disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, notem, mais uma vez, não é uma questão de fazer um ato formal na direção de Jesus. É guardar no coração aquilo que ele ensinou. Só que eu vou encontrar no meu coração aquilo que eu mesmo cultuei, o choque, a aflição. Mas isso é que é o ato de amar Jesus, não falar o nome dele. E eu rogarei a meu Pai. Então, se ele vai rogar ao Pai, ele e o Pai não são o mesmo, porque senão ele não precisaria rogar para ele mesmo. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador. Ele era um, pedirá outro, a fim de que fique eternamente convosco. Para ficar eternamente convosco não pode estar encarnado, porque se estiver encarnado num corpo, o corpo é perecível, morre. Então, tem que ter outra característica. Qual é a característica? O Espírito de verdade.
é espiritual. Que o mundo não pode receber naquele momento que ele está falando. Porque o não vê. E absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, porque ele está falando com os apóstolos, conhecê-lo-eis. Porque ficará convosco e estará em vós. É dentro, tá vendo? Aqueles que forem na direção dele, os que guardarem os mandamentos, terão isso dentro de si. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Para que vocês possam, então, fechar a compreensão, na psicografia de Chico Xavier, no livro Paulo Estevão, tem uma nota de rodapé que fala que o Espírito Santo, é uma nota do próprio Emmanuel, que é o anjo da guarda, mentor, guia do Chico Xavier. O Espírito Santo se trata de todos os espíritos superiores que trabalham com Jesus. Então, relendo, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome. Então, esse Consolador é o Santo Espírito, Espírito Santo. Vocês encontram as duas formas na Bíblia. Aí a gente pega a doutrina espírita e vê a assinatura de diversos espíritos nobres que trabalharam e trabalham até hoje com Jesus na melhoria da humanidade. São Luís, Santo Agostinho, esses que a gente conhece. Tantos outros. Quando Kardec começa essas pesquisas por causa dos fenômenos mediúnicos, ele não acreditava se tratar de fenômenos mediúnicos, ele achava que eram questões físicas que faziam as mesas levantarem, ele estudava magnetismo, então ele achava que era uma questão eletromagnética. E ele se convence pelas respostas, porque os objetos batem num padrão que formam o abecedário. Uma pancada é A, duas é B, três é C e assim por diante. E as respostas são coerentes. E ele começa a ver que as respostas não apenas são coerentes, não simplesmente formam frases inteligíveis, mas são extremamente profundas. Falam desses conflitos. Em uma determinada vez, numa determinada atividade mediúnica, ele pergunta para o espírito que está em comunicação, porque ele fica surpreso com a elevação dos conteúdos que o espírito está ditando. E ele pergunta: quem é tu? E a resposta é: para ti eu serei a verdade. Mais tarde ele vem a saber que é exatamente esse espírito que é o responsável, o organizador, o chefe, vamos dizer assim, de todos esses espíritos superiores na organização da doutrina espírita. Por isso, o Kardec, que pretendia dar um outro nome para o livro inicialmente, para o Livro dos Espíritos, muda o nome e acaba chamando de O Livro dos Espíritos. E ali vocês vão ver respostas de diversos espíritos superiores. Não são espíritos encarnados, portanto não morrem. Trazem à humanidade um conteúdo que é eterno. Relembram as coisas que Jesus falou. Trazem de volta o ensinamento no seu formato original, sem mais formatos. Falam para o interior e não para as questões externas. O foco sempre vai ser o crescimento e o desenvolvimento do espírito, ainda que precise passar por dificuldades materiais, problemas transitórios, para aprender com isso, desenvolver humildade, serenidade, mudar a relação de prioridade com a matéria. E ensinam algumas coisas que Jesus não pôde falar naquele momento, porque, como ele diz, não teria como ser compreendido. Mas hoje, depois dessas diversas reencarnações nesses 2000 anos, nós que somos os mesmos espíritos, reencarnando, já estamos um pouco mais amadurecidos, pelo menos na inteligência, para poder pensar, se relacionar com tudo isso de outra maneira.
Então, a gente pode, hoje, guardar dentro do coração esses ensinamentos. Tudo que está sendo falado aqui, as próximas exposições, vão sempre falar dos ensinamentos dele, para que a gente aprenda a se relacionar de outra maneira. A dor, as dificuldades da vida, elas vão continuar existindo. Elas não vão passar porque a gente vai vir aqui, porque a gente vai tomar um passe, porque a gente vai começar a rezar. Mas a gente pode desenvolver compreensão. E como ajuda, quando a gente está dentro de um problema, a gente entender por que a gente está dentro daquele problema. A justiça que tem dentro daquilo que a gente está vivendo. A gente não se sente injustiçado. A gente não se sente vítima. A gente então não assume uma postura vitimista. A gente busca força e determinação para superar as dificuldades. A gente não transfere responsabilidades. A gente assume porque a gente reconhece. E ainda que eu não consiga, nos problemas que eu estou passando, estabelecer uma relação imediata com o que está acontecendo nessa encarnação, se eu for olhar um pouquinho mais profundamente esses ensinamentos da doutrina espírita e de Jesus, eu vou encontrar isso nas causas das minhas múltiplas encarnações. Eu não estou pagando pelo que eu fiz em vida anterior. É porque as características das vidas anteriores ainda estão presentes em mim. No mesmo grau, talvez até um pouco atenuadas em algumas situações, mas ainda presentes. Ainda causando problemas. E eu preciso enxergar isso, reconhecer isso. Como, na prática? Assim, quando eu estou dentro do problema que cada um de nós tem, dentro dos sofrimentos que cada um de nós tem, a gente se sente com dificuldade. A gente quer sair daquilo. A gente tem um tipo de angústia. Esse problema, essa forma de se relacionar com isso, fala da causa. É o quanto eu valorizo alguma coisa. Essa coisa que eu muito valorizo agora, e que eu tenho medo de perder, ou que eu tenho medo de como os outros vão ver, como os outros vão me ver, das reações, das relações, isso tudo já existia dentro de mim lá atrás. E eu permaneço agora com a mesma característica. Ela precisa ser mudada. Aí vocês vejam como é que é interessante a vida, né? Lá atrás, interessado na minha satisfação pessoal, eu passei por cima de pessoas, causei sofrimentos, gerei dificuldades. Aí, hoje, essas pessoas renascem, por exemplo, dentro da mesma família. No meu grupo de convívio, eu encontro eles como colegas de trabalho. E aí, agora, eu quero salvá-los. Agora eu me importo com eles. Entendem? Aí, o meu filho lá, que eu super protejo, que eu quero ele feliz, eu não entendo direito por quê. Parece que é só o sentimento materno, paterno. Mas, na verdade, trago junto também, além dessa afetividade que se desenvolveu na encarnação atual, essas necessidades de resgate do passado. Às vezes eu meto os pés pelas mãos, me cego para as características. E eu estou dando isso aqui só como um exemplo. Assim, todas as coisas. Cada pessoa, cada situação, cada dificuldade material, cada falta, cada coisa que faz falta, que eu não tenho agora. Tem uma máxima no Espiritismo, por exemplo, que explica isso. Fala que o mal rico nasce pobre. Eu tinha muito. Não fiz bom uso. Nasço na condição inversa. Para aprender a dar valor. E para cada problema, cada situação, cada crise dessas individuais,
ou coletivas, existe uma explicação. Voltamos então ao convite inicial de Jesus. Quem quiser, quem tiver cansado, sobrecarregado, comece a se esforçar para ir na direção de entendê-lo mais, porque ele explicou a vida. Se esforce na direção da sua transformação. Não espere mais que caiam coisas mágicas do céu. Que a gente peça ajuda, mas não transfira para Deus. Que a gente comece a fazer a nossa parte para ter e hoje a gente colhe os frutos apodrecidos das nossas plantações anteriores, que a gente faça melhores plantações agora. Para que no futuro a gente possa colher melhor. Conviveremos com as nossas dificuldades, com as nossas culpas. Mas da parte de Deus, que fica bem claro nesse texto de Jesus, não existe nenhum impedimento. Nós é que muitas vezes colocamos impedimentos, dizemos que não dá, se sentimos, é impossível, eu sou indigno, eu sou incapaz, mas não é. A oportunidade foi dada. O sol nasceu de novo, como nasce todos os dias, como ele dizia, para justos e injustos. A chuva caiu de novo. É mais um dia, é mais um tempo, é mais um momento que eu tenho para transformar. O que eu não fizer agora, eu vou fazer depois. O tempo que eu ficar me justificando, que eu ficar transferindo e esperando, é um tempo que eu passo sendo corroído pelo arrependimento e pela culpa. Até um ponto de maturidade que, quando sobrecarregado, eu vou ter que ir nessa direção. A escolha, se nós faremos isso agora, depois, como nós faremos, a intensidade com que nós faremos é nossa, é o livre-arbítrio. Mas dentro do processo evolutivo, a oportunidade está e estará sempre aberta para todos. Que a gente pense nisso. E até uma próxima oportunidade. O pessoal de casa, a gente chega ao final da nossa atividade. Fiquem em paz e até a nossa próxima oportunidade.